Abreu 24, 2 Samuel 12. Então Adonai enviou Natã, o profeta, a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe uma parábola. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Quer dizer, era um bichinho muito estimado. Comia da sua refeição e bebia do seu copo. Era de casa, era praticamente um familiar, da família. Dormia nos seus braços e a tinha como filha, a cordeirinha, a ovelhinha. Vindo um viajante ao homem rico, este não quis tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, ouvindo essa história, Davi ficou irado e ficou com raiva daquele homem e disse a Natã: tão certo como vive Adonai, o homem que fez isso deve ser morto. Ficou irado com aquela história. E, continuou Davi, pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. A lei dizia que se roubasse uma ovelha, tinha que devolver 4. Davi não entendeu que Natã estava falando dele. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Eu te dei tudo. A mesma conversa, o mesmo homem que tinha falado para ele que a dinastia dele ia durar eternamente. Olha a diferença. O mesmo homem, só que agora, e o mesmo argumento. Te dei isso, te dei aquilo. Agora, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Uria, o Eteu, feriste a espada, mataste, assassinaste. Porque numa guerra, se ele estivesse na guerra e morresse realmente normalmente, tudo bem, era normal. E Davi também, como comandante, na guerra é guerra. É matar ou morrer na guerra. Não é um assassinato. Agora, ele mandou botar o homem lá na frente para matar o homem. Ele mandou matar o homem. Ele praticou assassinato. Ai, ai. A Uria, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Quer dizer, usou o exército de Amon para matar o homem que ele queria se livrar, do qual ele queria se livrar. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha que tristeza. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Uria, o Eteu, para ser tua mulher. Que tristeza. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque o que tu fizeste em oculto, eu farei perante todo Israel e perante o sol.
É isso que Jesus fala pra gente. Não há nada oculto que não venha a ser descoberto. E tudo o que nós fazemos de errado volta. Não tem jeito. O que nós plantamos, nós colhemos. Não tem jeito. Você pode ter o melhor advogado que tiver. Pode pagar o que for, pode escapar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus, ninguém escapa. E ele está vendo tudo. Davi era um homem de Deus. Davi tinha recebido uma bênção maravilhosa, mas caiu. Fraquejou. Todos nós podemos fraquejar. Todos nós podemos fraquejar. Temos que vigiar e orar para que isso não aconteça com a gente, porque a volta é terrível. Deus falou para ele: a espada jamais se afastará da tua casa. Olha que coisa horrível. Então disse Davi a Natã: pequei. Ele caiu em si. Pequei contra Adonai. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Quer dizer, ele se arrependeu e Natã falou: Deus perdoou. Mas Deus perdoa, mas não deixa impune. Ele perdoa, mas não deixa impune. Você não vai morrer, porque o certo seria ele morrer. Porque a lei dizia: quem matar é digno de morte, vai morrer. Era olho por olho, dente por dente. E quem fosse pego em adultério, homem e mulher juntos teriam que ser mortos, apedrejados. Todos os dois tinham que morrer, tanto ele quanto ela. Mas Natã falou: vocês não vão morrer. Né? Você, no caso, vai morrer. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor Adonai, também o filho que te nasceu morrerá. Porque quando a gente que é de Deus, ou que se identifica como de Deus, faz uma coisa errada, os que não são blasfemam. Isso quer dizer o quê? Permite aos inimigos de Deus falarem mal de Deus, dizendo: olha lá, ele diz que é de Deus, ele é tão crente, é tão religioso, olha o que ele fez, pegou a mulher do outro, mandou matar o outro. Olha o que Natã falou: pois que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor Adonai. É o que Jesus falou, são os escândalos. Ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor que colocasse uma moça e jogasse no mar, do que fazer desviar um desses pequenos, ou seja, dar motivo a que blasfemem contra Deus. Então Natã foi embora. Imagina como é que Davi não ficou, né? Ele achou que ninguém tinha visto. Todo mundo sabia, imagina. Ainda mais em corte, todo mundo é fofocada, todo mundo falou: ele pegou a mulher, claro, todo mundo sabia. Agora ninguém sabia que ele tinha mandado matar o homem. Mas Deus sabia. E falou: Natã. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Uria deu à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ficou profundamente arrependido. Claro, ele se deu conta do erro que ele tinha praticado. Ele não quis e não comeu com eles, ficou de jejum. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi e informaram de que a criança era morta, porque diziam: enquanto ele estava vivo, lhe falávamos e ele não nos dava ouvido, como pois lhe diríamos que a criança é morta? Ainda mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, ele estava o tempo todo lá, orando, pedindo a Deus pela criança. Lavou-se, ungiu-se, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Tinha acabado de perder o filho. Olha como é que age um homem de Deus. Ele tinha acabado de perder seu filho, uma grande perda. Quem perdeu um filho sabe o que é isso. Ele
se arrumou todo e foi louvar o Senhor. Depois foi para sua casa e pediu pão, puseram no diante dele e ele comeu. Pão significa também refeição. Aí ele foi comer, depois que o menino morreu. Disseram-lhe seus servos: que é isso? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste. E respondeu ele, presta atenção na resposta do Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei porque pensava, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Não. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. O que Davi está dizendo aqui? O que Deus está dizendo através da palavra de Davi? Morreu, não volta. Enquanto a criança estava viva, ele jejuou e orou pedindo a Deus que tivesse misericórdia e salvasse a criança. Uma vez que a criança morreu, ele viu que acabou. Eu é que vou encontrar com ela onde ela está morta. Ela não vai voltar para mim. Não adianta eu fazer nada, não adianta eu ficar jejuando aqui, porque ela não vai voltar. Então a palavra de Deus diz que uma vez que morreu, não volta. Então Davi foi com Betseba, consolou-a e novamente se deitou com ela. E ela concebeu. E deu a Davi um filho, ao qual chamaram Salomão, Shlom. E o Senhor o amou. Shalom significa a paz. No hebraico, Shalom. Teve um outro filho e o Senhor o amou. Este filho seria o sucessor de Davi. Quer dizer, Deus perdoou aquela história mesmo. Perdoou. Mas Davi pagou caro e ia continuar pagando. Mas o próximo filho que ele teve com essa mulher, Deus abençoou. Davi entregou o filho nas mãos do profeta Natã e este lhe chamou Gididias, por amor do Senhor, que significa amado do Senhor. Amado do Senhor, porque Deus o amou. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, o resto do povo e cerca a cidade, toma-a, para não suceder que, tomando-a eu, não se aclame sobre ela o meu nome. Olha só, Joabe também fiel, apesar de todos os defeitos. Falou para Davi: olha, eu já tomei a cidade, agora vem para você entrar e tomar, para que aclamem você como grande conquistador e não a mim. Ajunta o resto do povo, cerca a cidade, toma-a, para não suceder que eu, tomando-a, não se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo, marchou para Rabá, pelejou e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do rei, cujo peso era de 1 talento de ouro. Era bem pesada essa coroa, hein? 34 quilos era 1 talento de ouro. Nossa! E havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras e a picaretas, e a machados de ferro, e em fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou Davi com todo o povo para Jerusalém.